Olá, seja bem-vindo ao Digital Cast, um podcast para a gente falar sobre tecnologia, gestão de projetos, IA, tudo que envolve o universo de tecnologia a gente vai trazer aqui no Digital Cast. E o meu objetivo é trazer cada vez mais executivos para inspirar você e trazer exatamente o que eles estão fazendo no campo de batalha. No episódio de hoje, eu vou trazer uma pessoa muito especial, mas antes, eu quero te pedir uma ajuda. Se inscreva no canal, ative as notificações, curta, comente e compartilha. Isso nos ajuda a trazer cada vez mais executivos para inspirar você e a sua carreira. Hoje, recebendo um convidado, cara, vocês vão conhecer a história dele. Sensacional. Veio de longe, aproveitei a estada dele em São Paulo para a gente poder gravar. Alex Panceira, gerente de projetos de tecnologia. A gente vai falar sobre esse universo. Ele tem uma trajetória profissional incrível com projetos que mexeram com o mercado. A gente vai falar um pouquinho sobre eles. Então, Alex, muito obrigado pelo seu tempo para gravar aqui com a gente. Eu que agradeço por a oportunidade, é um prazer, uma honra estar compartilhando um pouquinho da minha experiência aqui e com os nossos ouvintes aí também. Cara, espetacular. Eu que tô honrado Beleza? de você ter vindo tão longe, né? Veio do É, Recife de para cá para a gente Recife, poder gravar, aproveitando o seu exatamente. estado em São Paulo. Mas me conta uma coisa: projetos é uma área que hoje ela é altamente necessária nas mais diversas empresas. Tecnologia nem se fala. É a pessoa que orquestra, né? E faz Verdade. tudo ali acontecer com as mais diversas ferramentas. Uhum. Como é que isso aconteceu na sua vida? Como é que a área de projetos entrou na sua vida? Vamos lá, eu sempre tive uma aptidão para liderança, né? Então, isso é um perfil que eu tenho desde criança, né? E que, de uma certa forma, à medida que ia passando pelas experiências, né, foi me encaminhando de forma natural, né? Então, eu comecei com uma trajetória técnica, basicamente, e meio que por um acaso, eu digo por um acaso, mas como eu disse, né, sempre tem uma tendência, eu acho que as coisas favorecem a gente quando você tem o perfil adequado, está no momento adequado, né. A gestão de projeto aconteceu na minha vida quando eu estava trabalhando em uma empresa, eu era analista de sistemas, então eu tinha uma trajetória técnica relativamente consolidada, e surgiu a oportunidade, eh, a empresa precisava passar por um processo de CMMI, né, então estava no appraisal, como a gente diz, né, num processo de auditoria, e eles precisavam de pessoas, eles não estavam olhando mais para o crachá, eles estavam olhando para o perfil das pessoas que poderiam contribuir para que aqueles projetos que seriam auditados, tivessem sucesso nessa auditoria, né. E numa dessas situações eu estava trabalhando, né, e um diretor da minha empresa à época, passando no corredor, me chamou para conversar numa sala. Ele me botou dentro de uma sala e falou assim: "Alex, eu não estou olhando para o seu crachá, eu estou olhando para o seu perfil, porque eu conheço como você é, como você trabalha, como você pensa, e eu tenho um bom desafio para você aqui, que é conduzir um projeto que vai ser auditado por essa empresa, né, que vai aplicar o CMMI para a gente, e creio que você pode contribuir muito com a gente nesse aspecto". Eu fui pego completamente de surpresa, mas o legal foi que ele me deixou tão tranquilo, me deu todas as ferramentas necessárias para passar por essa transição, né, e conseguir fazer o projeto acontecer, né. Enfim, ele acreditava muito no meu potencial, né, eu não tinha a técnica, o conhecimento, né, o hard skill da coisa, mas ele me encheu de coragem, né, entendeu que meu soft skill era o suficiente para poder fazer a coisa acontecer. E deu tudo certo no final das contas, né, então a gestão de projetos surgiu na minha vida dessa forma, de uma hora para outra. E aí transformou completamente, porque alinhou com aquilo que eu sempre tinha no meu coração, né, é o amor que eu tenho, a paixão que eu tenho. Cara, aí, olhando seu perfil, a gente já conversou aqui um pouquinho, já dei uma analisada antes da gente gravar. Sair de uma área técnica e para ir para uma área de gestão já é um grande É desafio, um desafio muito porque é grande. você e a tela ali, né, você era Isso. programador, Java ali, e aí depois você vai para uma situação onde você vai liderar um time de 100 pessoas, cara. Exatamente. Foi uma mudança muito radical, né. Eu me lembro das palavras do meu antigo diretor, ele falou assim: "Alex, você está tendo uma oportunidade meteórica, é altamente assustadora para mim, mas que foi uma grande escola, um grande aprendizado para mim". Então, algumas das lições que eu aprendi você num primeiro momento, você tem um foco muito concentrado, né, é uma atividade muito técnica, você precisa dar resultado, né. Eu sou da época em que a gente, né, não tinha essas especializações, então eu era basicamente um full stack. Eu tinha que desenvolver, eu tinha que testar, eu tinha que olhar desde a apresentação até a camada de dados, né. Então basicamente a gente tinha que bater o escanteio e correr para a área para fazer o gol de cabeça, certo?
A partir do momento em que eu migrei para uma fase de gestão, então eu tive que desenvolver outras habilidades, que é uma visão mais holística, mais sistêmica, entender como é que as engrenagens se encaixam para que o todo funcione de uma forma mais azeitada, mais orquestrada, né? Então eu tive que mudar algum foco da forma como eu trabalhava e enxergava as coisas. Mas como eu disse a você antes, eu não tive muita dificuldade porque era uma aptidão natural minha. Eu sempre tive muita facilidade para entender o que acontecia ao redor, né? Mas realmente foi um trabalho muito desafiador. Desde o momento em que eu fui efetivado como gerente de projetos, eu recebi 6 meses depois uma oportunidade para assumir uma fábrica de software com mais de 150 profissionais sob a minha liderança. Então veja que foi uma grandíssima escola para mim, né? Eu tremia feito bambu verde, né? Eu não sabia exatamente o que que eu estava fazendo ali, eu só estava, vai, vai. E eu tive muito suporte dos meus mentores na época, os meus diretores, né? Porque eles acreditaram muito em mim, no meu potencial. Eles enxergavam algo em mim que talvez eu ainda não tivesse muito desenvolvido ou que estava latente, mas aí, com essa confiança, né? Com o trabalho de desenvolvimento técnico, então eu consegui colocar em prática não só essas minhas aptidões de liderança, mas também a parte técnica para poder trabalhar com as equipes e desenvolver o trabalho que era esperado por mim. Então, assim, uma escola maravilhosa, um desafio muito grande e que ficou muito marcado no meu histórico profissional e pessoal. Cara, como é que você lidou com seus anseios, receios? Porque, cara, é um desafio que ele foi um baita de um desafio. E você, quando você recebe desafio, você tem mentores, você tem uma rede de suporte. Tem. Mas ainda assim, cara, você tem que voltar para casa e falar: Botar a cabeça no e travesseiro. agora? Como é que eu saio dessa? Muita gente te demandando. Teve momentos que você. Eu falo porque pessoalmente, quando eu assumi a primeira liderança, Sim. teve um momento dela que eu me arrependi muito, porque eu não. E apesar de eu ter estudado liderança a minha vida inteira, quando você vai para a prática é outra história. E aí depois eu fui vendo que, cara, foi a melhor coisa que aconteceu para mim, porque eu já tinha esse perfil. Uhum. Como é que foi o Alex com o Alex nesses momentos e nesses desafios? Porque os mentores eles vão sempre te empurrar e te encorajar, mas e você Exatamente. internamente? Então, é como eu te falei, eu tive que passar por um processo de autoconvencimento nesse sentido, né? Era uma coisa latente dentro de mim, né? Mas a partir do momento que você, poxa, tem tanta gente aqui que está acreditando em mim, que está dizendo que eu sou capaz de fazer isso, né? Então, existe um misto de cobrança com esperança, né? Não, eu tenho que fazer isso acontecer de fato, né? Se eles estão dizendo, eu tenho que acreditar. Então, quando a gente chega em casa, né, que a gente vai refletir um pouquinho sobre que... Cara, assim, pra você ter ideia, eu saí de Brasília, fui para o interior de São Paulo, aqui em Araraquara, para assumir essa fábrica que estava recém-inaugurada. Então, os profissionais que eu tive que lidar ali eram jovens como eu, à época eu tinha 27 anos, e estavam sendo formados naquele momento. A gente pegou eles das escolas, das universidades, então era um perfil muito desafiador. E eu tive que trabalhar neles uma visão mais profissional, né? Que eu mesmo estava nesse processo. Eu estava imerso no processo de entender como é que o mercado funcionava, né? Então, assim, muita ajuda dos meus mentores, mas também muita crença, autoconfiança de que eu era capaz. E eu acho que isso faz toda a diferença. Então, em qualquer fase da nossa profissão, né, quer seja no começo, quando você está mais estabelecido, é muito importante você acreditar. Você não está ali à toa. Você tem que acreditar no seu histórico, perceber as suas qualidades, se entender também nas suas limitações, para que a coisa possa fluir da melhor forma possível, você possa fornecer o que é melhor de si, né? Eu me vejo muito como um líder servidor, então eu preciso estar muito atento às minhas limitações e às minhas potencialidades para ajudar as outras pessoas a fazerem o que elas precisam fazer. Então, assim, realmente dá um frio na barriga, mas graças a Deus deu tudo certo, né? Com o apoio de muitas pessoas, a gente não faz nada sozinho, né? E com muita força de vontade para aprender, né? Você tem que estar sempre aberto. Com toda certeza. Aí você sai de uma área técnica, vai para uma área de gestão de pessoas e aí você assume um projeto do PJI TRF5, Isso. que mudou o funcionamento da Justiça Federal. É, Qual foi o maior desafio desse projeto que tem uma imensidão assim ele tem um absurda? impacto muito relevante, né? Ele praticamente mudou a forma como a justiça é feita no Brasil, né? Então foi uma iniciativa de uma parceria público-privada, uma empresa que foi contratada para fazer o desenvolvimento desse sistema, que basicamente é substituir toda aquela papelada que acontece no trâmite jurídico e transformar isso de forma digital, com fluxos claros, bem definidos, né? Então que elimina a redundância, elimina erro e de forma disponível, né?
Então, se você imaginar, é um impacto para tanto para todos os advogados que tem na região ou no Brasil, né? Os servidores públicos que atuam naquilo ali também. Então, assim, foi um desafio de impacto relevante, socialmente falando. É um projeto que ganhou muitos prêmios, né? Então, eu tive a oportunidade de liderar a gestão dos serviços, né? Então, a gente tinha desde a parte do ciclo de desenvolvimento dessa ferramenta. Então, tinha lá os analistas de sistema, tinha os desenvolvedores, tinha os testes, né? A gente também tinha uma equipe de banco de dados, toda a parte de governança, então a gente precisava desenvolver isso em parceria com o tribunal, né, que era o principal demandante, que colocava para a gente o que eles precisavam. E também a gente tinha toda uma equipe de atendimento ao usuário, para dar suporte, né, nas dúvidas, ou até mesmo nas falhas que a gente encontrava, então precisava resolver rapidamente, né, então a gente encaminhava para a fábrica poder resolver. Então eu tive o privilégio de poder participar desse projeto que realmente foi impactante socialmente falando, e que foi uma grandíssima escola para mim, né, que ajudou muitas pessoas a fazer o trabalho da melhor forma possível. Cara, e como é que foi equilibrar a agilidade e o rigor de projetos públicos? Porque é diferente de você trabalhar com uma organização privada, que você tem os seus ritos, você tem as suas coisas, mas ela tem uma certa autonomia para você mexer e fazer algumas coisas que órgãos públicos não têm. Principalmente quando a gente fala de justiça, onde eles têm um rigor ainda muito mais alto por conta de toda a burocracia e por todos os documentos que eles são necessários para um processo. Como é que foi equilibrar tudo isso? É verdade, pô, existe uma hierarquização muito forte dentro da justiça, né? Existem polos de comando muito bem definidos, né? Uma influência política, a gente sabe que tem que passar por essas coisas. E é um grande desafio para a gente, como gestor, ter que mapear, né? Ter essa percepção de como as pessoas entendem, quais são as suas dores, as suas necessidades. Então, eu precisava muito me aproximar, entender como é que funcionava a cabeça dessas pessoas para fazer com que o negócio funcionasse. E, ao mesmo tempo, colocar uma experiência minha técnica que ia ajudar eles a alcançarem esses objetivos. Então, eu era essa ponte para trazer as necessidades, as dores, os anseios deles, né, para uma coisa concreta que fosse factível, né? A agilidade, de uma certa forma, quando eu digo agilidade, a mentalidade ágil, é quando você consegue justamente entender as pessoas mais do que os processos. A partir do momento que você entende como as pessoas atuam, pensam, ou se doem, ou querem fazer as coisas acontecer, você encontra um caminho para encaixar a sua capacidade técnica e direcionar de forma correta, né? Isso é um grandíssimo desafio, isso não é fácil, isso eu aprendo até hoje, né? Como eu disse, são pessoas com bastante hierarquia, né, com bastante poder de decisão, então você precisa mapear isso, mas sempre tem essa possibilidade de você entendê-los, mapear, colocar à disposição a sua competência, a sua capacidade técnica para transformar aquilo em realidade, né? Então, quando essa conexão se estabelece, aí eu digo que é o espírito ágil da coisa, quando isso se estabelece, aí a parte técnica flui naturalmente. E aí tem uma parte, uma competência necessária que você teve que desenvolver nessa brincadeira toda. Então você saiu de uma área muito técnica, entrou para uma área Isso. de gestão que já muda muito o mindset. Não necessariamente você é líder, é um bom negociador porque você é líder. São Isso. competências e você teve que trabalhar bem as suas habilidades de negociação, principalmente com essa hierarquia, que ela é muito bem definida, que ela tem várias travas e que você tem uma questão, como é que foi desenvolver, porque você como gerente de projetos tem que estar negociando o tempo inteiro, né? E levando essa demanda e tá orquestrando Exatamente. tudo isso. Como é que foi desenvolver essas habilidades? Olha, pô, eu vou dizer uma coisa para você. Isso com o tempo, na experiência que a gente vai tendo ao longo da nossa carreira, eu vou percebendo que a gestão de projetos é uma arte que você tem que entender mais de pessoas do que de negócio ou de características técnicas, Perfeito. tá? Então, eu acho que o grande desafio para mim, que eu pude compreender, e ali foi um grande aprendizado para mim, é que eu tive que. A gente tem que ser praticamente um psicólogo das pessoas, né? A gente tem que entrar no universo humano, você tem que gostar de pessoas para entender justamente as necessidades, as dores, os anseios, né? E transformar isso de forma palpável para aquilo que o negócio está sendo proposto seja resolvido, certo? Seja desenvolvido. Então, assim, eu tive que chavear a minha cabeça realmente. Um perfil muito técnico, né? Muito, na minha época, ainda era um perfil muito autossuficiente, você tinha as demandas, os cajus que você tinha que transformar aquilo em realidade. Não tinha muita interação com as pessoas, né?
Mas aí eu fui buscar na minha essência, né? Isso me Ah, ajudou bastante. Então eu tinha muita capacidade de sociabilização, de conversa, de influência, de comunicação. E aí eu acreditei nisso, cara, eu tenho que desenvolver esses aspectos da minha personalidade para que eu possa fazer esse trabalho. Eu não tenho como fugir disso, né? Então, e eu acredito que não só era uma aptidão minha, mas eu acho que todo mundo consegue se desenvolver nesse aspecto, né? E eu acho fundamental. Então, eu dei esse foco especificamente nisso para que as coisas acontecessem. A partir dali era só meu esforço pessoal e a ajuda de outras pessoas para estudar efetivamente, tecnicamente, o que era necessário ser feito. Mas essa compreensão da lida com o ser humano é que faz toda a diferença. cara, sensacional, cara. Ah, e aí eu queria trazer um ponto importante, que você atuou na inserção entre inovação e conformidade legal, lei da informática. Uhum. Queria que você trouxesse um pouquinho de como foi isso, né? Que é uma das grandes especialidades que você tem é trabalhar nessa questão da lei da informática. Queria que você trouxesse um pouquinho disso pra gente. Isso. A lei de informática, só para poder contextualizar um pouquinho, é uma lei criada em 91 que trouxe para a oportunidade de empresas do mundo inteiro investir em pesquisa e em desenvolvimento no país. A contrapartida são subsídios fiscais, né, que o governo federal, em parceria com outras instituições, né, de ensino, instituições de conhecimento, para poder desenvolver pesquisa e desenvolvimento. Em contrapartida, ele movimenta a economia local, com contratação de mão de obra local, enfim, né, esses aspectos econômicos e sociais. Existe um desafio muito grande, porque você precisa, é uma alta conformidade, então você precisa garantir que os aspectos da lei estejam sendo aplicados, mas ao mesmo tempo você não pode perder esse caráter inovativo, né? Mas o grande ponto forte da lei é justamente que ela permite você fazer pesquisa e desenvolvimento, que por natureza é basicamente uma tentativa e erro, então elas não estão muito preocupadas com a questão do resultado em si, mas com a sua capacidade de aprendizado, certo? Para poder trazer um produto ou um serviço que vai agregar. Então isso é muito legal, né? Então, dentro desse universo de auditoria, alta conformidade, compliance, né? Cumprimento das regras, demonstração do que estava sendo aplicado, existem bolsões de possibilidades de tentativa e erro que é próprio da natureza de pesquisa, que faz com que você aprenda. Isso é um campo muito fértil para a inovação e para essa parte da agilidade, né? De você entender pelo aprende rápido, né? Erra e aprende rápido. Então, assim, a lei ela já foi montada de uma forma tão bem estruturada, pensada nessa. Eu acho que ela estava na vanguarda do conhecimento, né? Não tinha Uhum. essa onda da agilidade ainda, mas ela permite que você possa passar por essa experiência e trazer o produto ou serviço baseado nas tentativas e erros, né? O grande legado e que até hoje ela fomenta muito a economia, né, e a possibilidade de desenvolvimento não só para o país, mas como para as empresas que nela se beneficiam aqui no país. Cara, que sensacional, porque a base bom, o Vale do Silício, na verdade, ele é um grande polo de criação, né? Então, assim, você está ali criando o tempo inteiro e é tentativa e erro mesmo, não tem jeito. A Exatamente. inovação, ela vem da tentativa e erro. Eu erro melhor, eu vou e ter uma lei que ela cria essas oportunidades, principalmente para trazer gente jovem, para unir os mais experientes, para que você possa fomentar isso, isso é sensacional, porque eu vejo que, principalmente aqui no Brasil, a gente depende muito da tecnologia lá de fora. Muito, 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 muito. verdade. E o quão rico eu vejo, por exemplo, uma Positivo da vida, né? Que é uma empresa que nasceu aqui, que começou a criar uma multilaser. Cara, eu acho, cara, sensacional a gente começar a estar trazendo uma tecnologia que ela é nacional, né? Exatamente. Essa mentalidade empreendedora, suportada por uma política pública, né? Eu acho que faz com que, de fato, o país, né, tenha a sua soberania, né? Ela saia dos commodities para poder entregar um valor um pouquinho mais refinado, né? Então, eu entendo que essa lei, especificamente a lei de informática, tem a lei do bem, existem outras iniciativas também que ajudam bastante nessa capacidade e nós brasileiros somos muito criativos, então a gente tem que lançar a mão dessa nossa propriedade. Se você vê externamente, a gente é muito valorizado por causa disso. Então, se a gente consegue aliar essa nossa produtividade, capacidade, vontade de fazer a coisa acontecer, com fomentos e subsídios públicos, né? Nessa parceria público-privada, cara, assim, o céu é o limite para o Brasil. A gente tem uma potencialidade muito grande. Então, de fato, a gente tem que explorar isso mais, né?
Eu sou suspeito para falar que eu trabalho sempre trabalhei com regionalização. Hoje eu estou numa empresa de tecnologia, mas eu vim da área industrial e sempre trabalhei com regionalização. Eu Uhum. sempre fui a favor de, em vez de você importar, você fomentar o mercado local. Muitas vezes você não encontra uma matéria-prima, não importa, traz só a matéria-prima, não precisa trazer o produto final. Vamos fazer aqui, vamos desenvolver aqui, que eu acho que é assim que a gente movimenta cada vez mais o país. E agora, grandes presidentes aí tá achando algumas Indo e coisas vindo. mais do que nunca, Apesar disso, mais do que nunca a gente precisa ter leis, né, que tragam e fomentem isso aqui no Brasil. é isso Mas mesmo. além da lei de informática, tem mais um tema importantíssimo que você liderou um projeto que resultou em uma norma ABNT para acessibilidade de aplicativos É, móveis. exatamente. Me Foi um conta um desafio pouquinho sobre muito isso. grande. Foi uma parceria público-privada, tá? Com a Universidade Federal de Pernambuco e a Samsung. A gente estava desenvolvendo um projeto de acessibilidade, né? Então, para pessoas que tinham dificuldade de visão, né? Com pouca ou nenhuma visão, a gente basicamente criou um produto, né? Mas que, na verdade, ele servia de base para toda uma mentalidade de como fazer dispositivos móveis para pessoas com esse nível de dificuldade, né? Então, a gente fez praticamente era um guia de bolso para fazer o controle orçamentário pessoal, certo? Então, esse era o grande chamariz, né? Mas que no fundo teve toda uma pesquisa por trás, né? Então, naquele momento era um desafio muito grande, porque a gente não tinha essa mentalidade, pelo menos ali no ambiente onde eu tive que atuar, de um ciclo de desenvolvimento de software, que é uma coisa muito orientada a resultado, para uma equipe de pesquisa e desenvolvimento. Então, eu tive que agregar as mentalidades, foi um enorme desafio, porque são formas diferentes de lidar com as dificuldades, né, com as coisas que se apresentavam. Então eu tive que fazer um trabalho de junção das mentalidades, encontrar um meio termo para a gente poder conseguir desenvolver um resultado positivo nesse sentido. Na verdade, a gente não tinha uma pretensão de fato de fazer um guia nesse sentido. A gente estava prospectando, a gente estava imaginando o que poderia sair dali. Então, graças a essa capacidade criativa e inventiva do nosso time de pesquisa, né, da universidade, eles conseguiram traduzir isso para um documento, uma referência para desenvolvimento de softwares, né, de aplicativos móveis para pessoas com deficiência visual, assim, que serviu de referência para vários governos, né, tanto estadual quanto federal, né, e está até hoje aí sendo utilizado, assim. Então, isso é um motivo de orgulho muito grande, um aprendizado para todo mundo. E mais do que isso, a gente trouxe um bem social, né? A gente trouxe inclusão, a gente trouxe respeito, né, dignidade para algumas pessoas, né? Eu me lembro até hoje das oficinas que a gente precisava fazer com essas pessoas que tinham dificuldade de visão, o quanto eles se empolgavam em fazer aquilo ali, o quanto eles sentiam, poxa, que legal isso aqui, né? Eu estou entendendo tudo que vocês estão fazendo. Então isso dá uma satisfação muito grande para a gente saber que a gente está podendo servir, né? Então, realmente, um muito bom aprendizado ali, uma escola para a gente, e Cara, que que a gente espetacular, deixe esse cara. legado aí muito importante para todo mundo. Baita legado, cara. Cara, baita legado, baita história. Que você trabalhar nesses projetos que impactam é você ver na ponta, né? O que está Você vê na acontecendo lá. prática o É resultado. diferente de você estar dentro de uma indústria que você vende produto, mas você não sabe o quanto ele vai transformar. Não, você está trabalhando ali com algo que realmente transforma, Ele é né? Isso. end-to-end, né? Você consegue ver o início dele, ele se formando, todas as dificuldades, até o resultado prático, né? Satisfação das pessoas que estão sendo impactadas por aquilo ali. Isso aí é Cara, muito, muito espetacular. gratificante. E você sempre liderou times grandes, né? Projetos grandes que envolvem muitas pessoas, fábrica de software e tudo mais. Como um gerente de projeto pode manter o engajamento e a qualidade das entregas de times grandes? Porque você trabalhar com um time pequeno é uma situação, mas quando você está com um time que ultrapassa 50, 100 pessoas, é outra É história. outra história. Na verdade, pô, eu vou dizer para você o seguinte: a gente tem uma tendência, e eu sempre fui um cara muito hands-on, muito voltado à execução do trabalho, a manter as coisas sob o meu controle. O grande desafio para mim eu tive que chavear essa mentalidade e começar a confiar que as pessoas são capazes de fazer o que você faz e até melhor do que você. Eu acho que essa é a primeira lição que um gestor de alta, né, estrategicamente falando, precisa compreender. Porque você tem pessoas, você tem que se cercar de pessoas que complementam as suas limitações, né? E confiar que elas vão poder fazer o trabalho até melhor do que você. Então, você deixa de ser a pessoa que vai operacionalizar para ser a pessoa que vai instruir, orientar, motivar aquelas pessoas que vão fazer um trabalho técnico
bom ou até melhor do que você. Então eu tive que me cercar de pessoas tão competentes ou mais do que eu para a execução daquilo e poder orquestrar tudo. Essa é a grande mudança do mindset, não achar que as coisas estão tudo sob o seu controle. Você tem uma visão mais sistêmica, você vai dizer não como as pessoas têm que fazer, mas o que elas têm que fazer. O como elas vão fazer melhor do que você, certo? Você diz o quê? Você define os limites, você motiva elas, né? E deixa elas trabalharem, cara. Deixa elas fazerem o trabalho delas, elas vão fazer muito bem feito, né? Você só vai colher os resultados e aí você direciona. Então essa é a grande mentalidade, a forma que você tem que transformar para poder ser um gestor de estratégico, né? De alto nível. Se você acha que isso é simples, apesar de parecer óbvio, não é. Por conta da nossa natureza. Como pais, é da nossa natureza querer proteger. Ah, vai cair, eu já vou querer segurar. Exato. Não, deixa cair, vai machucar. Sim, Verdade. faz parte da vida. A vida vai machucar muito mais lá na frente. Imagina o treino, e aí você pensa aí, você que tem filho, imagina o treino que é você ter que deixar isso acontecer e no profissional não é diferente. Você tem que deixar o time criar. Vai errar, vai fazer melhor do que você, vai fazer pior do que você. Mas no final do dia, eu costumo dizer que você tem que ser o vento embaixo das asas do time. Perfeito. Ele tem Perfeita que bater as colocação. asas. Você só vai dar a sustentação que ele precisa para fazer da melhor forma possível. Claro, dentro da governança de tecnologia que precisa ter, dentro dos Exatamente. ritos, Da própria documentações. pressão, do resultado, Exatamente. você precisa, né, Exatamente. equilibrar essas coisas, mas de fato, eu tive o privilégio de atuar em empresas que propiciaram essa prática de você poder, cara, erra, mas vai lá e conserta e aprende com esse seu erro. Cara, isso aí é fundamental para que a gente possa construir algo mais perene, né? Dar segurança para o time, né? Dar segurança para você mesmo entender que você está fazendo a coisa correta. Mas realmente não é uma coisa trivial. A gente tem essa natureza da gente de querer controlar, de manter a coisa sobre a nossa própria capacidade de executar, mas a gente tem que sair um pouquinho desse bolsão, confiar que o melhor resultado vem por intermédio de várias mãos. É São isso. várias mãos construindo aquilo ali. Você vai até a esquina sozinho, mas se você tá com um time, você é capaz de dar a volta ao mundo. Eu acho que esse é o ponto e é simples na teoria, muito simples. Não, vai virar essa chave, mas você tem Não que é. voltar no dia seguinte e falar o seguinte, cara, se eu tivesse colocado a mão, saía mais rápido. Se eu tivesse É. feito, saía de um outro jeito, porque você no ímpeto de querer resolver, às vezes você vai lá e faz o microgerenciamento, você não cria autonomia do time, isso desmotiva. Então é isso. Quando Aquele você falou momento de ter que pesado. virar a chave, não é tão É simples. todo dia, É é um todo exercício dia. diário de você fazer isso, né? Cara, que Mas você chega espetacular. lá. Não, A gente isso chega. é treino, É cara. É treino, que é nem treino, paternidade. Tipo assim, liderança e paternidade, na verdade, é você. treino. As pessoas falam, eu não sou líder. Cara, você vai Você ser é em algum líder. momento. Na sua igreja, dentro da sua casa, com a sua família, com seus filhos, você vai ser líder. Exatamente. E é você. O líder ele tem que deixar de centrar nele e no outro. É o que você falou, ser servidor. Eu tô aqui para te Uhum. servir. Isso. Faça, vai errar, vamos estar junto. Eu brinco com todo mundo. A liderança é assim: você vai errar, a bomba tem que estourar em mim. Eu tô com você. Só me Uhum. avisa antes para eu estar preparado Exato. É para para poder te defender pra da poder melhor te forma. defender. É isso aí. Mas o resto tá comigo. É. Sensacional. E, cara, eu falei pra você que passa rápido, né? Passou Cara, rápido, né? Pô, calma, mas mas foi ainda ótimo. tem bastante coisa pra gente falar ainda. Legal, Calma. legal. Vamos Mas lá. eu não posso, já caminhando para o finalzinho do nosso programa, eu queria explorar um pouquinho das tendências que você acredita que todo gerente do projeto ele precisa e deve acompanhar para os próximos anos. A gente sabe que IA é o tema do momento, Tá em voga, está né? em voga, mas quais temas você acredita que um gerente de projeto tem que estar atento, né, para os próximos anos? Eu vou dizer não só como uma tendência futura, mas como uma coisa necessária e fundamental para quem quer atuar nessa parte de liderança, que é justamente a compreensão das relações humanas, da mente humana, porque ela é muito mais perene, independente da tecnologia que vem ou que passa, a forma como a gente sente e vivencia, né, culturalmente falando, a própria experiência humana, a jornada humana, ela tende a se modificar de uma forma um pouco mais lenta. E se a gente compreender, dominar essa arte de lidar com pessoas, pode vir a tecnologia que vier, que a gente vai conseguir conduzir isso da melhor forma. Claro que a IA está em voga, né? Eu diria muito também essa questão do conflito geracional, né? Eu sou de uma geração em que a gente passou por mudanças muito drásticas, né? Então, eu sou da era da informação, né? Eu estava na época analógica,
comecei a atuar profissionalmente na era da informação, eu tive que compreender essa mudança profunda na nossa sociedade de uma forma muito abrupta e tive que me adaptar de uma forma muito rápida para isso, para poder sobreviver, para poder fazer a coisa acontecer. Então, eu diria assim: esteja atento às mudanças que estão acontecendo, mas sempre olhem o lado humano das pessoas. Você consegue inspirar essas pessoas de forma que elas se sintam motivadas, se sintam capazes, e elas são capazes de fazer o que elas fazem. Qualquer coisa que venha pela frente, a gente consegue se adaptar. Uma grande vantagem do ser humano é que a gente tem essa adaptabilidade intrínseca da nossa natureza. Cara, tem gente que mora no Polo Norte, entendeu? A gente vai para Marte. Então, assim, essa capacidade adaptativa da gente faz com que a gente sobreviva. Então, assim, confia, as coisas vão mudar, mas olhe para o lado humano, na capacidade humana de poder se adaptar e fazer a coisa acontecer. Então, isso eu acredito que são as tendências que a gente, que na verdade não é uma novidade, mas que a gente tem que manter à vista aqui para que as coisas fluam de uma forma mais natural, mais tranquila. Você está perfeito, não é mesmo? Porque a tecnologia ela evolui de acordo com a mudança do comportamento humano, né? Porque se, por exemplo, o comportamento humano ele não mudasse, não teria por que você ter uma nova tecnologia. No Perfeito. final das contas, ela só vai evoluindo porque a gente precisa que algo nos acompanhe, né? Exatamente. E fora que a capacidade de processamento, e tem uma série de coisas que a gente vai ser discutido ainda ao longo dos anos, né? Hoje veio aí, a mal chegou, já está se discutindo o quanto de água Na usa se verdade, a você gente não fala sabe oi. claramente qual é o impacto delas, Exato, né? entendeu? Mas o ser humano em si é isso que você trouxe. Você entender como o mecanismo funciona, como é que ele vai evoluindo ao longo do tempo, é mais fácil de você ajustar. Eu costumo dizer que a melhor tecnologia é aquela que se aplica naquele momento, naquele contexto, naquela Exatamente. situação. Não Correto. tem ferramenta É pronta, né? verdade, é. E a gente tem uma tendência a gerar conhecimento tecnológico, mas não sabe nem por que está gerando. Existe uma ânsia, uma necessidade desse desenvolvimento, né? Mas a gente também tem que parar. De que forma eu posso aplicar isso para melhorar a vida das pessoas, né? Que resultado eu vou trazer, que benefícios eu tenho isso aqui, né? Se você pensar hoje nas redes sociais, ela tinha uma proposta muito clara no começo, que era aproximar pessoas. Mas será que a gente, olhando para hoje, a fotografia disso, é de fato aproximar as pessoas? Então é a reflexão que cabe, a gente tem que pensar nessas coisas também. Não é uma corrida do ouro somente, né? Qual é o propósito disso? Para onde eu encaixo a tecnologia para que a gente possa evoluir como ser humano também? Eu acho que esse é o grande desafio do futuro. Cara, espetacular isso que você trouxe, principalmente com o fato de você ter uma percepção de aproximação, mas na realidade ele está mais afastando do que aproximando. Mas a sua sensação é de. Ou seja, se você pegar a complexidade que se tem nisso, Uhum. e é muito mais complicado do que qualquer código. No final das contas, né, Uhum. independente do estilo de programação, no final vai ser sempre 0 e 1. Exatamente. Se você olhar ali com a lupa, é o Vai ser 0 e sempre a 1. composição de 0 e 1 É. com alguma ferramenta que vai transcrever isso para um outro formato. Mas foi o primeiro cara de tecnologia que trouxe isso, Verdade. que Ah, que falou bom. dessa forma. Mais do que a tecnologia, você tem que olhar as pessoas. Então que Deus me mantenha disruptivo. Esse é o meu objetivo. Porque sempre a gente fala de tecnologia, da tecnologia em si, mas a tecnologia ela é um meio, né? Ela sempre é um Ela meio. sempre é A um gente meio. tem que entender que ela serve a algum propósito. A gente não pode perder isso de vista, né? Você tem que entender para que você está gerando tecnologia. Qual é o objetivo final? Eu acho que facilita muito quando a gente tem o foco nisso, né? E claro, tecnologia é uma coisa fascinante. A gente vê as coisas funcionando, né? Mas a gente sempre tem que ser, ela é pano de fundo para algo maior. Então a gente não pode perder isso de vista. Eu sempre digo isso. Espetacular, parabéns pela visão. E eu, assim, como gosto de estudar pessoas, tenho estudado nos últimos anos, né, o comportamento humano e como ele vem se transformando ao longo do tempo, né, impactando Verdade. as indústrias e organizações, eu vejo que essa visão que você tem é uma visão única. Que assim, primeiro pessoas, eu sempre tem três pilares que a gente utiliza na indústria, né? Processos, pessoas e Pessoas e sistemas. sistemas. Muitas pessoas falam que, independente da ordem, eu acho que tem uma ordem a seguir. Primeiro pessoas, Eu sempre acreditei depois nisso. processos e, por último, sistema. Exato. Eu concordo plenamente com você. Tem Eu que ter acho que essa ordem, né? eu acredito plenamente nessa afirmação. Eu uso ela como guia para a minha vida e, graças a Deus, eu tenho colhido os frutos disso, né? Eu tenho visto esse senso de utilidade, né? Que é o propósito da minha vida, as minhas paixões. Eu vejo que acreditar nisso faz com que eu tenha os resultados que, de fato, se alinham com essa afirmação que você fez. Sensacional. E o que você recomendaria para profissionais que eles querem fazer a transição para a tecnologia?
Tem muita gente buscando sair de segmentos. Eu fui uma delas, eu Uhum, saí do segmento industrial, queria muito entrar no segmento de tecnologia. Não é simples, porque eu venho de uma área supply chain, uhum, produto, né, movimentação, né? Quando a gente fala de supply chain, a gente fala de movimentação, com né? certeza. E tem muita tecnologia aplicada hoje dentro do supply chain, mas no final do Tem. dia nem todas as empresas de tecnologia de software precisam de uma pessoa de supply chain. Não foi simples fazer essa transição, mas quando para uma pessoa que quer fazer uma transição para a área de gestão de projetos, liderança estratégica de projetos, o que você recomendaria? O Alex falaria, daria uma dica para quem está em casa. Tá. Vamos lá. Não necessariamente para gestão de projetos, tá? Mas gestão de uma forma geral. Eu acredito, porque assim, senão você fica preso aos meandres técnicos da coisa, né? Então, de uma gestão de alta performance, uma gestão estratégica, é como eu falei aqui desde o início do nosso podcast, foco nas pessoas, entenda a natureza delas, os anseios delas, né? Invista, acredita nelas, né? Faça o investimento de hard skill, ou seja, conhecimento técnico. As pessoas são capazes de aprender as coisas. Dê espaço para que elas aprendam, né? E a partir disso desenvolva, lapide elas, né? Deem a motivação necessária para que elas possam explorar o máximo do potencial delas. Com isso, você aprende, você se retroalimenta dessa mentalidade, né? Você começa a aprender com as dificuldades dessas pessoas também, né? Então, e lógico, você tem que atender às dores, né? Quando eu digo as dores, não só da sua equipe, dos seus liderados, mas também das pessoas que demandam um serviço para você, né? No fim das contas, o que que ela está querendo com aquele produto ou serviço que ela demandou de você? O que que dói nela? Que tipo de resultado vai trazer? Então, foco no micro e foco no macro. Não perca, você está ali no seu mundinho ali, mas hoje em dia a colaboração é o que faz as coisas acontecerem, né? O cara pode ser um gênio, né? Mas ele tem a limitação dele. Quando a gente se junta, dá as mãos para fazer as coisas acontecer, cara, a gente ganha o mundo, a gente transforma as coisas, né? Então o resultado é muito mais perene, muito mais palpável, né? E a gente consegue galgar lugares muito mais brilhantes, né? E fantásticos quando a gente está junto, né? Então, olhe para as pessoas, foco, estudo, né? É uma área que muda muito, então sempre estude, né? Mas foco nas pessoas, principalmente para fazer com que a transição seja a menos impactante possível. Pode vir a tecnologia que vier, a gente vai conseguir fazer a coisa acontecer. Sensacional. E para a gente poder fechar, uma última pergunta, senão o pessoal me mata. Que é uma dica de um livro, filme ou série que tá te inspirando pessoalmente. Não precisa ser necessariamente técnico de tecnologia, mas algo que tá inspirando o Alex. É. Seria contraditório se eu trouxesse algo de tecnologia, né? Eu tô falando muito de Pois pessoas, é. nesse lado humano. Existe um livro, né, que depois ele se transforma em filme, que se chama Na Natureza Selvagem, tá? Ele é um livro, o filme no caso, né, ele é a direção de Champagne, a trilha sonora é toda do Ed Vedder, que é o vocalista O do Pearl Pearl Jam, Jam. né? Eu sou muito fã dessa banda. E que basicamente é a jornada de um jovem rapaz que ele larga a comodidade do mundo para fazer basicamente uma viagem ao seu próprio conhecimento, a um conhecimento pessoal. Então, para mim, é uma metáfora. Então, ele se mete no meio da natureza, ele quer viver no Alasca, né? E ele entende que ele consegue fazer as coisas sozinho, né? Então, ele passa nessa jornada, conhece muitas pessoas, tem relacionamentos com pessoas, mas ele, em prol desse objetivo, ele deixa todo mundo para trás. E qual é a grande lição? No final, ele percebe que a felicidade plena só é real quando ela é compartilhada. Então ele passou pela trajetória, mas ele não percebeu o caminho que ele estava indo. Quando lá no final da vida dele, que ele percebeu que ele estava sozinho, aí ele entendeu essa grande lição da felicidade, que ela tem que ser compartilhada na jornada. Não é o objetivo final que vale, é o caminho que você percorre. Cara, sensacional. Sou muito fã desse filme. Não tive o privilégio de ler o livro ainda. Primeiro, pela trilha sonora, que eu também sou fãzaço do Pearl Jam, então É mágico. cara, já mata aí. Tem vários filmes que têm trilhas sonoras impactantes e esse é um deles. Uhum. Mas a forma como você trouxe, ela é real e é o que eu penso na minha vida. Eu conheço muitos executivos que chegaram no topo e quando chegaram lá, falaram, cara, não era isso que eu queria. Por que que eu andei esse caminho todo? Por que que eu É, cheguei aqui? é, é, Perdeu o senso de propósito. Ele exato. só foi, né? Porque você chega lá em cima e fala o seguinte, tá bom, mas e agora? E aí você sai em busca do propósito, ao invés de aproveitar a jornada. Já viajei muito, né, a trabalho e sempre estive muito sozinho em hotel, Uhum. viajando e tudo mais.
E aí tem alguns momentos da vida que você percebe justamente isso. A vida ela só vale a pena quando ela é compartilhada. Quando ela é compartilhada. É compartilhada, Perfeito. É exatamente. isso aí. Cara, insights valiosíssimos que você trouxe. Foi um programa eu acho que foi o programa de mais tecnologia que a gente falou, que a gente trouxe com menos conteúdo Como é que eu vou tecnológico. explicar isso? É um Bugou. baita programa de tecnologia onde a gente não falou de tecnologia, onde a gente falou Basicamente, exatamente daquele propósito que é a tecnologia servir o ser a humano. tecnologia servidora. Exatamente. Cara, espetacular. Parabéns. Eu que agradeço a baita de uma oportunidade. história. Você vai ter que voltar e assistir, pegar um caderno e anotar vários insights, porque eu acho que é isso, é a tecnologia a serviço do homem, não o contrário. Então não precisa ter medo da IA ou de qualquer robô Não, que a vai gente vem. dominar qualquer coisa. Cara, confia no ser humano que a gente consegue. cara, espetacular. Pô, muito obrigado Cara, pela oportunidade. Cara, eu que agradeço pelos insights, pela sua trajetória. Eu criei esse programa com o objetivo de aprender com pessoas que estão fazendo acontecer, né? E você é uma delas que, cara, inspirou demais. Parabéns, cara. Muito obrigado. Parabéns. Sim. Agradeço Obrigado a você demais aí também a pelos insights. oportunidade, viu? E a vocês aí que estão ouvindo a gente também aí. Foco, sucesso, perseverança, vai dar tudo certo. O Alex, as informações, LinkedIn e demais detalhes vai estar aqui na descrição. Sigam ele no LinkedIn. Baita programa, baita pessoa para vocês trocarem, conversar sobre projetos, sobre tecnologia, sobre comportamento humano. Cara, tá tudo aqui na descrição. E muito obrigado a você que nos acompanha e que manda os feedbacks incríveis do quanto o programa está inspirando vocês. Então, muito obrigado, mas não se esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações, curtir, comentar e compartilhar. Isso nos ajuda a cada vez mais trazer profissionais incríveis como o Alex para inspirar a sua carreira. Até o próximo Digitalcast.